Não, falta não. Cala a boca, hein? Eleitoral agravado por Hildo Silveira Machado, a relatora ministra Laurita Vaz. Cala a boca, gente. Relatora, que negava provimento aos agravos regimentais e o voto do ministro Marco Aurélio, que eles proviam, e do vice-ministro. Nossa. O pedido de registro de candidatura de Hildo Silveira Machado ao cargo de prefeito de Alto Horizonte, Goiás, Quieta, gente, de acho. nas eleições de 2012, que foi indeferido com fundamento na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 6490, com as alterações da Lei Complementar 135 de 2010. O TRE manteve a sentença ao fundamento de que foram observados todos os elementos necessários à caracterização da inelegibilidade. Por meio de decisão monocrática proferida em 22/10/2012, a ministra Laurita Vaz, relatora, deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto e determinou o retorno dos autos à origem para que o TRE se manifestasse sobre a natureza das irregularidades existentes nas contas apresentadas pelo candidato na qualidade de gestor público municipal de Alto Horizonte. O TRE Goiás, em sessão de 5 de 12 de 2012, decidiu pela manutenção do indeferimento do registro, ao fundamento de que a imposição de débito ao agente público ocasionou prejuízo ao erário e configurou ato doloso de improbidade administrativa nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 6490. Contra esse acordo, o Hildo opôs embargo de declaração, alegando que em 6 de 12 de 2012 obteve provimento liminar no TJ Goiás em mandado de segurança impetrado contra a decisão do TCM que rejeitara as suas contas. O TRE rejeitou os embargos por considerar que o fato superveniente ao qual se refere o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97 deve ocorrer entre o pedido de registro e as eleições, em seguida por oposto, segundo os embargos, os quais foram também rejeitados. Daí a interposição do recurso especial eleitoral, ao qual foi dado provimento por meio da decisão de folhas 699 e 709. A eminente ministra Laurita Vaz definiu que, no caso dos autos, a obtenção do provimento liminar em 6 de 12 de 2002, após as eleições, era suficiente a aplicação da ressalva prevista no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, assim explicitando sua compreensão acerca da matéria, em palavras da ministra Laurita Vaz. Ocorre que, nos moldes do entendimento desta Corte, os requisitos ensejadores da causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 6490, deve ser analisado sob critérios objetivos, é dizer, o recorrente enquadra-se na ressalva da referida linha, tendo em vista a tutela antecipada obtida ainda quando o processo se encontrava em curso no TRE, até porque proferi decisão em 22 de 10 de 2012, após as eleições, anulando os acordos regionais e determinando o retorno dos autos à origem para manifestação acerca da sanabilidade ou não das irregularidades nas contas de Hildo Silveira Machado. Desta forma, a obtenção do provimento liminar em 6 de 12 de 2012, após as eleições, não afasta a aplicação da ressalva do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97. Contra essa decisão, foram interpostos agravos regimentais pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação Renovação, Trabalho e Progresso. Na sessão jurisdicional de 20 de 8 de 2013, a eminente relatora negou provimento ao agravo regimental interposto pela coligação Renovação, Trabalho e Progresso sob os seguintes fundamentos. A liminar obtida pelo candidato Hildo foi objeto de análise pelo TRE Goiás, conforme constou do acordo, que julgou os embargos de declaração
as folhas 575 e 573. A matéria foi, portanto, pré-questionada, não se aplicando ao caso os precedentes citados pela coligação agravante. Tendo havido pré-questionamento acerca da obtenção da liminar, esse fato superveniente é apto a afastar a causa de inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90. Não houve abuso de direito por parte do agravado, pois não foram interpostos sucessivos recursos sem fundamentação ou com intuito protelatório. O relatório é dela. O agravo regimental, interposto pelo Ministério Público Federal, por sua vez foi desprovido com fundamento na súmula 182 STJ. A eminente ministra relatora entendeu que o agravante deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada acerca da possibilidade de se considerar fatos posteriores ao registro de candidatura para afastar a inelegibilidade. O eminente ministro Marco Aurélio antecipou o voto e deu provimento ao agravo interposto pela coligação Renovação, Trabalho e Progresso. Ele considerou que o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97 pressupõe para sua incidência que o fato superveniente tenha ocorrido até a eleição, o que não foi a hipótese dos autos. Pedi vista para melhor exame. Inicialmente conheço de ambos os agravos regimentais. Conforme relatado, a eminente relatora registrou em seu voto ser irrelevante no caso o fato de a liminar ter sido obtida somente após a realização das eleições, pois não estava esgotada a jurisdição do TRE de Goiás, que tomou conhecimento do fato novo por meio de embargo de declaração opostos contra o segundo acordo. Verifica-se que realmente houve o pré-questionamento da matéria relativa à obtenção da liminar, pois o TRE de Goiás manifestou-se expressamente sobre o tema. Para melhor elucidação, trago o teor da norma questionada, e aqui eu transcrevo o artigo 11, parágrafo 10, que, só para relembrar, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Entendo com a devida vênia, a eminente relatora, que a possibilidade de obtenção de liminar ou antecipação de tutela favorável deve observar um limite temporal, de forma que não se prolongue no tempo indefinidamente. Embora o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97 permita considerar alterações fáticas ou jurídicas posteriores ao momento do pedido de registro, não se pode conceber que o interessado invoque a qualquer tempo a obtenção de tutela suficiente à sua participação nas eleições. A data das eleições, ápice do processo eleitoral, deve ser o termo final para a obtenção de liminares que se refiram ao registro de candidatura, sob pena de se perpetuarem situações de indefinição quanto à própria titularidade do mandato, comprometendo a efetividade da representação popular e do sistema eleitoral. Cito a propósito trecho do acordo do TRE de Goiás, que é bem trator da questão. O artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97 não possui aplicação ilimitada no tempo, ou seja, as causas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade devem ser aquelas que respeitam o marco temporal nuclear do processo eleitoral, ou seja, as eleições. Pensar contrariamente, quer me parecer, ensejaria grave e indevida insegurança jurídica. Cabe ressaltar que o candidato Oildo ajuizou a ação declaratória de nulidade do acordo do TCM, que rejeitou suas contas, apenas, negrito, em 17/10/2012, já depois de realizado o pleito. O pedido de tutela antecipado foi indeferido pelo juiz de direito da comarca de Campinorte, de Goiás. Posteriormente, Oildo impetrou o mandado de segurança perante o TJ de Goiás, tendo sido indeferida a inicial.
Por fim, em 4 de 12 de 2012, ele impetrou um novo mandado de segurança no TJ em Goiás, tendo obtido a liminar objeto de controvérsia nesse recurso somente no dia 6 de 12 de 2012. Verifica-se, pois, que o agravado, aproveitando-se do retorno dos autos ao TRE para, no julgamento do registro da candidatura, ajuizou 3 ações após a realização do pleito, com o objetivo de suspender sua inelegibilidade. Tendo exposto, peço vênia para dirigir da eminente ministra relatora e acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio no tocante à impossibilidade de eliminar obtida pelo agravado após as eleições, afastar a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 6490. É como voto. Presidente, apenas uma observação. Não se trata de um fato superveniente ao pedido de registro, mas de um fato retroativo que surgiu após a eleição, apanhar a eleição. Quando ele concorreu ao pleito, ele estava inelegível. Há retroatividade? Eu penso que o preceito não agasalha essa situação. Está acompanhando a divergência para prover o recurso. Para prover o recurso. Ministro Henrique Neves. Senhor presidente, como já foi dito na sessão de hoje, é muito importante definir até quando esse fato, seja retroativo ou superveniente, pode vir a conhecimento da Justiça Eleitoral com reflexo no registro. No julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no RO 458, os textos dizendo que esse fato poderia ocorrer até a diplomação. O entendimento que eu tive na época, mas eu reconheço que tem uma colocação, como sempre, muito bem posta pelo ministro Marco Aurélio, que adianta, se no dia do registro ele não tem, o que adianta ter? Então, por essas razões, até para talvez rever o meu ponto de vista e trazer essa data para as eleições, eu vou pedir visa para poder escrever um pouco sobre, meditar um pouco sobre esse assunto.